O Salmo 139, do versículo 7 ao 13, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Até aqui. Meus irmãos, na língua portuguesa, fugir significa retirar-se às pressas para escapar de alguma situação ou de alguém. Nesse sentido, por diversas razões, há pessoas que fogem da polícia e outras fogem da justiça. Outras pessoas fogem das suas responsabilidades e outras pessoas querem fugir dos seus problemas, da sua família e até do país. As pessoas fogem principalmente de Deus. Sem dúvidas, todos nós, por algum motivo, tentamos fugir e escapar de muitas coisas e até de pessoas. Contudo, precisamos entender que não podemos fugir e muito menos escapar da presença de Deus. Eu e você, meus irmãos, podemos fugir de muitas coisas, podemos escapar de muitas pessoas, mas seja o que você estiver fazendo, seja a situação que você estiver vivendo, você precisa entender que por mais que você queira, que por mais que você deseje, você não pode, não vai conseguir fugir e escapar da presença de Deus. E por esta razão, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: pare de fugir. Pare urgentemente de fugir. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei para onde você quer ir, ou o tipo de vida que você quer ter, mas em nome de Jesus, pare de fugir. Talvez esta é a mensagem que Deus tem para muitas pessoas aqui, ou talvez para uma pessoa específica. Para você que nos ouve e nos acompanha pela internet, através das mídias sociais, essa é a mensagem de Deus. Meu filho, minha filha, pare de fugir. Pare de fugir. Eu te conheço, eu sei quem você é. Portanto, eu te digo, pare de fugir. Eu quero então meditar com os irmãos neste tema pelas seguintes razões. Por que devemos parar de fugir? Primeira lição: porque Deus sabe que há pessoas tentando fugir para escapar da sua presença. Olha o que diz aí o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Meu irmão, Deus sabe que há pessoas tentando fugir para escapar da sua presença. A expressão ausentarei significa desaparecer. Denota seguir por um caminho até sumir da vista de alguém.
E a expressão fugirei significa escapar. Indica tanto uma fuga secreta e sorrateira, quanto uma fuga visível de uma situação de confronto ou de perigo, para um lugar de proteção e de segurança. Em outras palavras, assombrado pela grandeza de Deus, é possível que o salmista, por algum motivo, diante das diversas situações vividas, tenha cogitado e até planejado fugir da presença de Deus. E por isso ele faz ou fez estas duas perguntas, e talvez seja estas as perguntas de muitos aqui. A primeira pergunta é: para onde me ausentarei do teu espírito? E a segunda pergunta é: para onde fugirei da tua face? No caso do salmista, por algum motivo, ele não queria ser confrontado por Deus, e por isso, durante muito tempo, seguiu por um caminho e adotou um modo de vida que lhe desse proteção e segurança, que lhe fizesse escapar e desaparecer da vista de Deus. A exemplo do salmista, Adão e Eva, Caim, Elias, Jonas e outros personagens bíblicos também tentaram fugir e escapar da presença de Deus. Todavia, o autor de Provérbios declara o seguinte: que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15, versículo 3. Meus irmãos, meus amados irmãos, Deus sabe que nesse exato momento, milhares de pessoas ao redor do mundo tentam fugir e fazem de tudo para escaparem da sua presença. Ou seja, por algum motivo, as pessoas não querem ser confrontadas e muito menos encontradas por Deus. E para evitarem que isto aconteça, elas diariamente e principalmente nos finais de semana e feriados, procuram fazer coisas, adotam um modo de vida e até frequentam os mais variados lugares para se sentirem confortáveis, alegres e realizadas, que lhes proporcione proteção e segurança, que lhes faça escapar e desaparecer da presença de Deus. Tem pessoas que até fingem ser crentes, religiosas e espirituais, e até frequentam a igreja, mas na prática, o que elas mais querem é ir para o mais longe que puderem, para fugirem da presença de Deus. E por que as pessoas querem fugir? E por que as pessoas tentam fugir? Porque elas não querem ser confrontadas e muito menos encontradas por Deus. Diante disso, eu faço ou levanto algumas perguntas. Por que será que há pessoas que não gostam de ler e ouvir a palavra de Deus? Por que será que há pessoas que deixaram e estão deixando de frequentar a igreja? Por que será que há pessoas que não querem ter os seus erros e pecados confrontados? Por que será que há pessoas que preferem ficar em casa ou ir em outros lugares com a sua família, ao invés de cultuarem a Deus? Por que será que há pessoas que fingem ter vida com Deus? Seja qual for o motivo, precisamos entender que não existe nenhum lugar, que não há nada que possamos fazer que nos dê alegria, proteção e segurança, que não existe vida e muito menos salvação longe da presença de Deus. O salmista ensina que feliz é aquele
que anda na presença do Senhor. Salmo 89, versículo 15. E aqui eu encontro a razão do porquê muitos crentes se encontram tristes. E o mais interessante é que muitos crentes se encontram tristes tendo uma vida boa. Tem um bom emprego, tem uma boa família, mora numa casa boa, não falta nada, mas é uma pessoa triste, amargurada. Por quê? Porque certamente, embora declare a sua fé em Deus, na pessoa de Cristo, é alguém que não quer andar na presença de Deus. É alguém que está, sem que ela perceba, ou que ele perceba, é alguém que está tentando fugir da presença de Deus. É alguém que não quer, irmãos. Está como o salmista. Para onde eu fugirei? Eu não sei se alguém aqui convidou a sua esposa, ou o seu esposo, ou o seu filho para vir à igreja. E qual foi a resposta? Hoje não. Domingo que vem eu vou. E esse domingo que vem nunca chega. Esse domingo nunca chega. Ou tem aqueles que aparecem de vez em quando. E tem aqueles que pensam que estão andando na presença de Deus, quando na verdade estão fugindo da presença de Deus. Por isso que o salmista diz que feliz é aquele que anda na presença do Senhor. Nesse sentido, eu me faço a seguinte pergunta e faço a seguinte pergunta para os irmãos: será que vivemos de fato na presença do Senhor? O autor de Provérbios diz que o Senhor Deus olha atentamente para os caminhos do homem e observa todos os seus passos. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Portanto, independentemente do teu tempo de igreja, a pergunta é: por onde você tem andado? Como anda a tua vida com Deus pela fé em Jesus Cristo? Ou será que todos os dias, por algum motivo, você está sorrateiramente tentando fugir da presença de Deus? Se este for o teu caso, para onde você poderá ir para desaparecer da vista de Deus? Aliás, tem pessoas que acham que não estão fugindo da presença de Deus, mas na verdade, elas apenas honram com os lábios, enquanto os seus corações estão longe de Deus. É interessante essa passagem de Isaías, porque na época do profeta Isaías, por exemplo, o povo achava que andava na presença de Deus. E através do profeta Isaías, Deus diz para o povo: vocês me honram com os lábios, vocês estão dentro do templo, vocês fazem sacrifícios a mim, mas o coração de vocês está longe de mim. Em outras palavras, vocês não andam na minha presença. Vocês não andam na minha presença. Ou seja, Deus sabe, meus irmãos, talvez não seja o teu caso, mas Deus sabe que dentro e fora da igreja tem pessoas tentando fugir da presença dEle. Sendo assim, não se engane, pois Deus te sonda e te conhece. Ele sabe para onde você está indo. Ele sabe que todos os dias, por algum motivo, você está tentando fugir da presença dEle. Ele sabe, meu irmão. Por isso Ele diz para mim e para você: pare de fugir. Mas esse texto nos traz uma segunda lição, do porquê nós devemos parar de fugir. Segundo, porque não existe lugar ou situação que possam nos fazer escapar da presença de Deus.
você tem que parar de fugir, porque não existe lugar ou situação que possam nos fazer escapar da presença de Deus. Olha o que diz aí, os versículos 8 a 12. Diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meu irmão, não existe lugar, não há situação que possam nos fazer escapar da presença de Deus. O salmista relata que tentou de todas as maneiras possíveis escapar da presença de Deus. Em sua linguagem figurada, ele diz que subiu nos mais altos céus e desceu no mais profundo abismo. Ele diz que tomou as asas da alvorada e foi até os confins dos mares para fugir da presença de Deus. Contudo, de acordo com os versículos 8 a 12, concluiu que é inútil fugir e escapar da presença de Deus. Concluiu que não há lugares ou situações, por melhores ou piores que sejam, que pudessem fazê-lo desaparecer da vista de Deus. Concluiu que mesmo que conseguisse viajar na velocidade da luz, ou se escondesse na mais densa escuridão, Deus iria encontrá-lo. Deus iria encontrá-lo. A exemplo do salmista, Adão e Eva também tentaram se esconder da presença de Deus por entre as árvores do jardim. E o profeta Jonas embarcou e entrou no porão de um navio para fugir para longe da presença do Senhor. De semelhante modo, nesse exato momento, dentro e fora da igreja, milhares de pessoas ao redor do mundo tentam se esconder e fugir para longe da presença de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, usam as drogas, os vícios, as crenças e crendices, as religiões e filosofias, o poder aquisitivo, os bens materiais e a condição social para se esconderem e fugirem da presença de Deus. Outros usam a libertinagem e a promiscuidade sexual, as festas e baladas, as viagens e os divertimentos da vida, para se esconderem e fugirem da presença de Deus. Outras pessoas usam os problemas morais, conjugais e familiares, o emprego, os estudos, a família, os filhos, os netos, os compromissos seculares, o churrasco, o futebol e até os problemas de saúde, para se esconderem e fugirem da presença de Deus. Ou seja, todos os dias, as pessoas intencionalmente tentam de qualquer jeito e de todas as maneiras possíveis, articulam e usam qualquer tipo de situação ou condição para fugirem e para se esconderem da presença de Deus. E o mais incrível é que elas acreditam que conseguem fugir e desaparecer da vista de Deus. Mas o pior de tudo é que, além de estarem tão apressadas para fugirem e para se esconderem da presença de Deus, há pessoas que nem percebem que estão fugindo. Para estas pessoas, está tudo bem. A pessoa se acostumou
a fugir, e ela não percebe que está fugindo. Ela não percebe que está se distanciando de Deus. Ela não percebe que ela está se afundando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Em outras palavras, a pessoa que tenta fugir da presença de Deus, ela nem percebe que está caindo. Ela se acostumou. Ela se acostumou a fugir. Ela sempre tem um plano de fuga. Porém, o que elas não entendem é que Jesus Cristo deixou bem claro que não há nada encoberto, nada fica escondido diante de Deus, conforme está lá em Lucas capítulo 12, versículo 2. Além disso, no livro do profeta Jeremias, o próprio Deus fez a seguinte declaração: porque os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, ninguém pode encobrir a sua iniquidade diante dos meus olhos. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Em outras palavras, você pode adulterar e se perder na prostituição, pode cometer crimes e até escapar da justiça, você pode se afundar nos vícios e no poder aquisitivo, se vangloriar do teu status social e ostentar os teus bens materiais. Você pode viajar e ir para qualquer lugar que o teu coração enganoso e corrupto desejar. Você pode mentir e ser desonesto. Você pode defender a tua religião e até ficar revoltado com Deus. Você pode se afastar da igreja e até negar a fé em Jesus Cristo. Você pode fazer qualquer coisa e o que você quiser para fugir, esconder e desaparecer da presença de Deus. No entanto, saiba que tudo isto será inútil. Nada do que fizermos ficará escondido. Sabe por quê? Porque Deus sabe aonde exatamente estamos. Ele conhece todos os nossos esconderijos. Abra sua Bíblia em Jeremias 23, versículo 24. Depois você abre a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Jeremias 23, versículo 24, diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, não adianta você se esconder, meu irmão. Não adianta você se esconder, minha irmã. Deus está te vendo. E sabe por que não adianta nós ficarmos escondidos? Porque um dia, por mais que fujamos, teremos que prestar contas a Deus. Eclesiastes 12, 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Talvez a federal nunca vai te encontrar, mas Deus já te encontrou. Talvez ninguém vai saber onde você mora, mas Deus sabe onde você mora. Não adianta, meu irmão, não adianta. Portanto, embora possamos fugir e escapar de tantas coisas, e até desaparecer da vista e da vida de tantas pessoas, você acha mesmo, meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que pode fugir, escapar e desaparecer da presença de Deus? Se este for o teu caso,
Por que você está tentando fugir da presença de Deus? Sendo assim, caso você consiga fugir, você vai para onde? O que você poderá fazer para definitivamente desaparecer da vista de Deus? Vai alugar uma espaçonave da NASA para se perder no universo? Deus vai te encontrar lá. Vai se jogar no abismo do universo? Deus vai te encontrar lá. O salmista diz: para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde? Comprar um foguete que consegue ser mais rápido do que a luz, mais rápido do que o som, para escapar da presença de Deus? O salmista diz: para onde eu for, o Senhor vai me encontrar. Se eu for para debaixo da terra, o Senhor vai me encontrar. Se eu ir para um planeta que ainda não foi descoberto, o Senhor vai me encontrar. Tal ciência é grandiosa demais para mim. Mas esse texto nos dá uma última lição do porquê eu e você, todos nós, precisamos parar de fugir. E eu creio, irmãos, que um dos motivos pelos quais Deus quer que nós paremos de fugir é como se Ele estivesse dizendo o seguinte para mim e para você: eu sou o único que pode te ajudar. Mas para eu te ajudar, você tem que parar de fugir. A pergunta é: você está disposto ou disposta a parar de fugir? Talvez essa igreja precisa parar de fugir da presença de Deus. Essa igreja precisa parar de fugir da presença de Deus. Os irmãos que nos ouvem pela internet têm que parar de fugir de Deus. Tem que parar. E a última lição que está nos ensina do porquê nós devemos parar de fugir da presença de Deus. Terceira lição: porque Deus é o único que nos conhece e sabe o porquê queremos fugir e escapar da sua presença. Olha o que diz aí o versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Acredita-se que o Salmo 139 tenha sido escrito quando Davi se escondeu na caverna de Adulão para fugir das ameaças de morte decretada pelo rei Saul. E durante o período que ali esteve, Davi abriu seu coração e confessou que, embora pudesse fugir e se esconder de seus inimigos, ele jamais poderia fugir e muito menos se esconder da presença de Deus. Além disso, Davi compara o período que ali esteve ao período que esteve no ventre de sua mãe, conforme está aí nos versículos 13 a 16. Ou seja, compreendeu que estava sendo formado e moldado por Deus. E por isso Davi ora para que Deus corrija os seus caminhos, trate os seus pensamentos e cure o seu coração, conforme está aí nos versículos 23 a 24. Aliás, embora estivesse fugindo e se sentisse protegido na caverna de Adulão, além de ter concluído que é inútil fugir da presença de Deus, Davi reconheceu que somente Deus é o único que sabia os motivos pelos quais ele estava fugindo e se escondendo. Reconheceu que Deus é o único que o conhecia antes mesmo de ter nascido, conforme está aí nos versículos de 1 a 5 e o versículo 16. A exemplo de Davi, Deus sabia o porquê Adão e Eva, Agar, Jacó, Moisés,
os profetas Jonas e Elias e tantos outros estavam se escondendo e até fugindo. Mas o que eles não esperavam é que fossem encontrados por Deus. Não sabiam que Deus os conhecia muito bem. Em outro texto, por causa dos seus problemas, tanto a mulher hemorrágica quanto Zaqueu tentaram se esconder na multidão. Porém, o que eles não esperavam é que fossem encontrados, amados e acolhidos por Jesus Cristo. Para a mulher hemorrágica, Jesus Cristo disse: filha, a tua fé te salvou. E ela foi curada da sua enfermidade. E para Zaqueu, Jesus disse: desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. E houve salvação naquele lar. Em nossos dias, dentro e fora da igreja, além de terem a capacidade de argumentação para darem as mais variadas justificativas e se autoprotegerem, muitas pessoas acham que Deus nunca irá encontrá-las, que Deus não se importa com as suas vidas, que Deus não as conhece. E por mais absurdo que pareça, acredite, há pessoas que só vêm na igreja para se esconderem e fugirem da presença de Deus. Tem pessoas, irmãos, isso é o mais absurdo, mas acredite. Vocês acreditam nisso? Que tem pessoas que só vêm na igreja para fugir e para se esconder da presença de Deus? Vocês acreditam nisso? Elas acham que estão na presença de Deus, só falta elas enfiar debaixo do banco. Mas na verdade muitos irmãos estão na igreja somente para fugir da presença de Deus. É como se fosse para bater cartão. Todavia, meus amados irmãos e preciosos amigos, preste atenção nisso. Deus sabe, e somente Deus sabe, e eu não quero saber. Somente Deus sabe os motivos pelos quais você está fugindo. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele sabe dos traumas que você carrega, dos pecados e crimes que você comete. Somente Deus sabe dos teus erros e das feridas que não foram curadas. Somente Deus sabe das coisas que aconteceram na tua vida. Somente Deus sabe o porquê, a exemplo do filho pródigo, você saiu de casa e abandonou o primeiro amor. Somente Deus sabe da vergonha que você tem, do medo que você sente, das dores que você vive, das tristezas que te consome, da saudade que te castiga e da culpa que te acusa. Deus sabe, irmão. Deus sabe o porquê você está fugindo dele. Deus conhece os teus traumas. Deus conhece os problemas que aconteceram no teu casamento, dos problemas que aconteceram na tua empresa, das doenças emocionais que você luta para tratar, como por exemplo, a depressão. Deus sabe. Deus sabe que ainda você não superou o luto, a saudade daquela perda, seja de um marido, de um filho. Deus sabe que ainda há sequelas de uma doença severa que debilitou você. Deus sabe. E isso talvez, e somente Deus sabe, tenha sido os motivos, ou seja, os motivos pelos quais você está tentando fugir, porque você não quer ser confrontado. Deus sabe, irmãos, de todos os vícios e cadeias que te prendem. Ele sabe da caverna e do porão que você se refugia,
para se sentir protegido e seguro todos os dias. Ele conhece todos os teus caminhos, toda a tua história, antes mesmo que você nascesse. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Deus sabe. Ele sabe que o melhor lugar que você encontrou para se sentir seguro e protegido se chama porão e caverna existencial. Você está lá e não quer sair de lá. Você tem medo de sair. Você tem medo. E você fica maquiando os problemas. Fica passando uma faixa numa perna quebrada que precisa ser engessada. Você está tentando fazer força com um braço quebrado. Você está com medo. E Deus está dizendo para você: pare de fugir. A boa notícia é que não importa onde estamos e o que fazemos, não importa os motivos que nos façam fugir, o que importa é que Deus é o único que nos conhece. E por isso, graciosamente, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos encontrar, curar, perdoar, libertar e salvar. E se você crer, e eu espero de coração que você creia, Jesus Cristo vai te trazer de volta para Deus. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor. Ele deixa as 99 e vai buscar que se perdeu. Se perdeu é porque está fugindo. É porque literalmente pulou a cerca. É porque certamente, né, essa ovelha, na tentativa de fuga, caiu num buraco e não consegue sair. Caiu no lamaçal, se envolveu e não consegue sair. E o bom pastor ouve o teu grito, o teu choro, a tua tristeza. Ele sente o seu cheiro de longe. E Ele vem para nos resgatar. E Ele te coloca no ombro e te leva de volta. O filho pródigo achou que seria feliz saindo de casa. Pegou tudo que ele tinha, os bens, decretou a morte do pai. Mas os bens acabou. E ele ficou numa situação vergonhosa. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para o filho pródigo? Volta. Volta. E ele diz: eu vou voltar para o meu pai. A única coisa que eu vou falar para o meu pai, Gabriel, é: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como se eu fosse um dos teus empregados. Sabe o que o pai falou quando viu o filho? Primeiro o pai correu, Gabriel. Aí quando o filho chegou perto do pai, sabe o que o pai fez? Abraçou o filho. Ouviu tudo que o filho tinha que falar para o pai. E o pai disse: meu filho, eu não vou te tratar como empregado. Você continua sendo meu filho. É isso que Deus tem para nos dizer nessa noite, meu irmão. Para de fugir. Para de fugir. Para de fugir. Portanto, meu irmão, minha irmã, considerando que Deus sabe que há pessoas tentando fugir para escapar da sua presença, considerando que não existe lugar ou situação que possam nos fazer escapar da presença de Deus, e considerando que Deus é o único que nos conhece e sabe o porquê queremos fugir da sua presença, o meu conselho é: pare de fugir da presença de Deus. Sabe por quê? Ele está conosco todos os dias. Sendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam a honra, a glória, o louvor e as nossas vidas que foram achadas por Ele, hoje
e para todo sempre. Amém.